8h11 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus, Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, consultas médicas com Proteus e também de Dedumas Baterias. Nesse programa de hoje a gente tem a honra e a satisfação aqui de receber o jornalista e articulista de um dos maiores jornais do país, o Correio Brasiliense, o Luiz Carlos Azedo, nos honra aqui com a sua presença remota, né, mesmo que virtual. Aliás, virou, né, o hábito aí que a gente não deve deixar nem tão cedo, né, o chamado novo normal, né, Luiz Carlos? A gente tem a gente sempre teve, né? Foi uma antecipação dessa tecnologia e nos obrigou a usá-la de forma mais constante, né? O que por alguns pontos é bem interessante, como esse caso nosso aqui hoje. A gente pode estar conectado com imagem, e é fundamental a imagem hoje, né? O rádio ele é vibrante, ele é imediato, ele é portátil, mas a imagem hoje, né, é indispensável também, né? Bom, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, e aí é do professor Hamilton Garcia, e ele faz a pergunta a você da seguinte forma: como podemos escapar da armadilha da inclusão popular pelo consumo em detrimento do trabalho e educação, que combina inflação baixa, crescimento baixo, desindustrialização do país e corrupção institucionalizada? Do seu amigo Hamilton Garcia. É uma pergunta complexa. Complexa. Quando a gente tem um problema complexo, né, a gente tem que desagregar ele em pequenos problemas e resolver um de cada vez, né? Eu acho o seguinte: nós temos uma contradição hoje no Brasil, que talvez seja a causa da instabilidade política que a gente vive, que é o fato de que a democracia brasileira, pós-Constituição de 88, não deu respostas ao problema da desigualdade e da falta de oportunidades para a grande maioria da população. E, pelo contrário, quer dizer, nesse processo, inclusive com a globalização, essas desigualdades se aprofundaram. E isso está repercutindo na política como um fenômeno assim, de descrédito das instituições, de crise de representação dos partidos, né? Enfim, nós temos um problema político aí, que precisa se resolver, e que não é um problema simples, porque ele tem, vamos dizer assim, uma trajetória histórica secular. O problema da iniquidade social no Brasil, ela é uma realidade, vem desde o período da escravidão, né? Mas no período... talvez quem tenha primeiro mostrado esse drama assim, de forma nua e crua tenha sido Euclides da Cunha nos Sertões. Ele desnuda essa iniquidade social. Aí, quando você, por exemplo, pega um livro como O Abusado, do Caco Barcelos, que é sobre o Marcinho PV na favela lá do Morro Dona Marta, é um livro muito interessante. Você vai ver que aquela iniquidade social que havia em Canudos, ela se reproduz de uma outra forma nas periferias e nas favelas do Brasil. É uma coisa impressionante. Então, esse problema está aí, está escancarado. E ele gera uma série de consequências e tal. Então, essa é a primeira questão. É um problema estrutural. A segunda questão, que tem a ver com o nosso desenvolvimento. Quer dizer, nós
tínhamos um modelo de desenvolvimento que se baseava na substituição de importações e que foi bem sucedido por várias razões, entre as quais porque era mais barato produzir aqui no Brasil do que importar. Quando a gente começou a substituir as importações, era porque era mais barato produzir sapato, tecido, utensílios domésticos, depois automóveis, eletrodomésticos, era mais barato produzir aqui que importar. Hoje essa equação mudou. Hoje é mais barato produzir fora do que produzir aqui, por uma série de razões. Mas o fato é que essa realidade existe. Então, nós estamos diante de um problema. Outra coisa, se você pegar os modelos de industrialização, os grandes modelos de industrialização, ao longo vamos dizer assim, das 4 revoluções industriais, você vai ver que você vai ter, no máximo, 4 modelos. 4 modelos de industrialização. Você tem o modelo original dos países que se industrializaram na primeira Revolução Industrial. Você tem um modelo dos países de industrialização tardia, que recorreram, acabaram recorrendo ao fascismo ou ao socialismo para se industrializar. Você tem um modelo dos países que se industrializaram, substituindo importações, vamos dizer assim, dentro da lógica daquele ciclo populista da América Latina. E você tem um modelo asiático, que é o modelo coreano e tal. Todos esses modelos pressupunham 2 coisas. Ou você tinha capital privado acumulado para investir. Aqui no Brasil aconteceu isso, em São Paulo, por exemplo. Ou você tinha uma forte presença do Estado com capacidade de investimento para investir. Ou as 2 coisas combinadas. Foi o que aconteceu no Brasil. No momento, o Estado brasileiro está sem nenhuma capacidade de financiamento, desenvolvimento, inclusive naquela área onde ele seria o principal responsável, que é a infraestrutura. Vamos ver se com essas privatizações aí essa coisa avança. E nós não temos capital acumulado para investir. Talvez os setores que têm algum capital seja o agronegócio e o setor bancário, o capital financeiro. Então, assim, se a gente tiver algum protagonismo privado num novo ciclo de industrialização para a nova economia, na economia limpa, um dos eixos será esse. Essa convergência aí do setor financeiro com o agronegócio, para financiar essa industrialização. A outra possibilidade é estar associada à indústria do carbono, essa área de petróleo, que vocês conhecem bem, e vocês vivem a gangorra do petróleo, aí em Campos. Então, assim, é difícil você desenhar um modelo de desenvolvimento. Isso exige exige muito debate e a construção de um novo consenso em torno de um projeto de país, que nós não temos. Nós estamos chegando ao bicentenário da independência, que é um projeto de país. Isso vai gerar uma inquietação, eu não tenho nenhuma dúvida que vai gerar uma inquietação, porque os problemas estão se agravando. Finalmente, nós estamos com uma outra questão, que é a seguinte: nós sempre tivemos uma economia informal muito forte. Isso vem desde o período colonial, vem desde o escambo entre os portugueses e os tupis, guaranis. Dominaram as redes de comércio do sertão brasileiro, a economia do sertão. A economia informal, a economia da caderneta, do armazém, essa coisa, Bom, com a expansão dos centros urbanos e os novos meios de pagamento, etc. e tal,
essa economia informal, ela migrou e mudou de forma, mas ela passou a ser muito forte nos grandes centros urbanos, e é uma coisa meio imensurável, meio intangível, porque as pessoas se viram para conseguir ter alguma renda e vão desenvolvendo atividades informais que vão desde o flanelinha, que criou os filhos ali tomando conta de automóvel num determinado estacionamento, né, até o empreendedor bem-sucedido, que deu certo, que começa a crescer, que abre várias lojas. Por exemplo, outro dia mesmo aqui perto de casa, eu fui comprar um equipamento aqui para melhorar a iluminação na hora das gravações, que é esse equipamento que eu estou usando agora, que você está encantado com ele. E aí o cara tinha acabado de abrir uma loja aqui perto de casa. Ele falou, não, eu aluguei esse aqui por R$800, está muito barato. Lá embaixo, na comercial, lá aqui no sudoeste de Brasília, é R$3.500 uma loja. Você vê a diferença, né? Ele alugou barato por causa da crise. Então, ele é a terceira loja que ele abre. Uma a mulher cuida, o outro cunhado cuida, e ele faz manutenção também, conserta celular. Ele começou consertando celular. Então, esse é um empreendedor típico bem-sucedido num nicho de mercado que foi aquecido pela crise, pela pandemia, tá certo? Mas isso é uma exceção, porque nós tivemos um apagão de capital. Não é só uma onda de desemprego. Nós tivemos um apagão de capital. As pessoas que tinham pequenos negócios, elas ficaram sem seus negócios e ficaram sem capital para retomar os negócios. Então, é uma coisa muito grave que está acontecendo no país. A saída dessa crise vai ser uma coisa muito difícil, porque nós temos um problema estratégico de longo prazo, né, de uma economia impactada pela globalização, um problema estrutural de desigualdade e uma crise provocada por uma pandemia, quer dizer, que é uma variável externa à economia propriamente dita, e que nós temos que resolver conjuntamente. Não dá para resolver o problema da atividade econômica sem resolver o problema da pandemia, como que é o Bolsonaro, né? Até porque você tem um apagão de capital nessa economia informal, que é muito grande, e que é o que, de certa maneira, amarrava por baixo uma certa capacidade de sobrevivência que as pessoas tinham, e também um certo poder de uma certa, vamos dizer assim, era também uma via de ascensão social, porque o sujeito empreendedor, criativo, organizado e determinado, ele conseguia furar a barreira da miséria, romper a barreira da miséria. Agora não, as pessoas estão sendo tragadas pelo bolsão de miséria por causa da crise. É muito grave essa situação, e uma situação que exige coesão nacional para ser superada. E nós não temos isso. Nós temos um conflito instalado, as pessoas se digladiando. Quando você fala do problema, o sujeito não aceita que o problema existe, entendeu? Mas ele existe, ele está aí. Nega, né? É fácil terceirizar a culpa, né? Difícil é você encontrar a solução. Sim, Agora, sim. quem é que tem que ter a solução? Não é quem critica. Quem tem que ter a solução é quem tem o poder. Claro. Você consegue visualizar no Guedes, não sei se algum potencial, alguma chance da gente atravessar essa dificuldade que estamos, que aliás desde 2014 existe essa crise, né, global, e aí atingiu o Brasil, e aí vem nas particularidades de cada um dos 5.570 municípios, como é o caso de Campos, por exemplo, que tinha sua fonte toda, né, baseada nos royalties, e como disse aqui nesse programa, e depois foi manchete até da Folha, impressa, do jornal Folha da Manhã,
o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, ele falou: olha, o Eldorado de Campos acabou, passou, e não vai voltar mais. Nossos poços estão maduros, há uma esperança aí no pré-sal, mas que também aí já parte para Santos, parte para o Espírito Santo, e a gente não tem aí esse potencial todo. Mas você consegue ver no Guedes alguma forma dele reverter essa situação? Olha, são duas questões, né? Uma questão é o Guedes, né? A outra questão é Campos. Bom, eu vou inverter, tá? Eu vou começar por Campos, tá? Depois eu vou falar do Guedes. O que aconteceu no Brasil? Eu fui procurado uma vez pelo presidente da Shell. Foi no auge daquela crise lá do governo Dilma. Aí ele pediu a assessoria dele para marcar uma conversa comigo, disse: olha, eu acompanho suas colunas e tal, queria conversar um pouco com você sobre essa situação política e tal. Aí eu perguntei para ele: não, mas por quê? Vocês estão pensando em sair do Brasil? Que nem a Aécio, né? Fiz logo a pergunta de repórter, né? Aí ele disse: não, nós estamos no Brasil há 110 anos. Estamos muito bem aqui, inclusive Libra está indo muito bem. Eu disse que essa coisa do petrolão não chegou em Libra, não, lá não tem problema, não tem petrolão, está indo muito bem e tal. Eu disse: então qual é o problema? Eu disse: não, é que nós vamos fazer uma reunião mundial em que nós vamos decidir a política de investimentos da empresa pelos próximos anos, e eu preciso ter um cenário mais consolidado sobre a situação no Brasil para poder me posicionar nessa reunião. Por isso eu estou ouvindo formadores de opinião, economistas, jornalistas, e você é uma das pessoas que eu queria ouvir. Eu disse: mas por que isso? Aí ele me falou: disse, é o seguinte, um ciclo de exploração do pré-sal leva 20 anos para você ter o retorno do investimento. Então, por um lado. Por outro lado, ele tem várias etapas. Do levantamento sismográfico ao refino do óleo e distribuição e comercialização, você tem várias etapas. Cada etapa dessa forma um cluster de empresas, especialistas, cientistas, pesquisadores, operários especializados, engenheiros, que funciona como uma nuvem de gafanhoto, que migra de uma frente de exploração de petróleo para outra, de acordo com o ciclo que está se desenvolvendo. Então, se você está fazendo levantamento sismográfico, é uma coisa. Se você está perfurando, é outra coisa. Então, são várias etapas que são... Cada etapa dessa reúne um conjunto de atividades econômicas. Desde o fornecimento de suprimentos, peças, equipamentos, até a mobilização de recursos humanos. Então, ele diz, quando você interrompe os leilões, como aconteceu no governo Dilma, aí eram 7 anos sem leilões, você desorganiza esse cluster. E ele migra. Ele migra para Angola, migra para o Golfo do México, ele vai onde tem petróleo, ele se desloca. Isso desestrutura o trabalho. Então, eu preciso ter uma previsão do que vai acontecer para poder saber o que eu vou precisar mobilizar para os investimentos da empresa. A empresa toda faz isso no mundo. Então, por isso é que nós estamos discutindo isso. Então, o que aconteceu com o Rio de Janeiro? Com o Rio de Janeiro aconteceu que você teve uma crise no ciclo de exploração de petróleo, porque a Petrobras não tinha capital para explorar para disputar os leilões, e aí se mudou, inclusive, o regime de concessão para regime de partilha para isso. No regime de partilha, a Petrobras não tinha condição de explorar os leilões, isso criou uma crise, um impasse, demorou a se resolver isso, né? Desorganizou toda a produção de petróleo. Isso coincidiu com a crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro, esses escândalos de corrupção que nós vivemos, etc. Isso teve impacto em toda a economia de petróleo. Não é só em Campos. Teve impacto. O Rio de Janeiro, por exemplo, sofreu isso
barbaramente. Você tem, lá no centro do Rio, tem prédios inteiros construídos para abrigar atividades associadas, direto ou indiretamente, ao petróleo, que se esvaziaram, que não foram ocupados, né? Então, Campos viveu um pouco disso, troço. Além disso, nós estamos diante de um problema novo, que é a descarbonização da economia. A Europa, por exemplo, está avançadíssima nisso. Os Estados Unidos vão entrar num ciclo de descarbonização da economia e nós já estamos assistindo aqui as empresas, por exemplo, as companhias de automobilísticas saindo do Brasil. Ontem a Fiat parou, deu férias coletivas para 1.900 operários, porque você está tendo um impacto tremendo no mercado automotivo. O Uber está impactando muito, porque as pessoas estão deixando de ter carro para usar Uber, bicicleta, enfim, um mix de transporte de acordo com as suas necessidades. Então, essa economia do carbono e do petróleo, ela está sendo impactada por essas mudanças. E nós estamos numa situação terrível, que é assim, nós temos que explorar rápido o petróleo do pré-sal. Porque se nós não fizermos isso, daqui a pouco ele não vai servir para nada. O custo de exploração vai ser tão alto que não vai valer a pena explorar a economia do petróleo. Aí nós chegamos a Campos. Quer dizer, o Campos sofreu um pouco, eu diria um pouco assim, generosamente, a doença chamada doença holandesa, né? Chamada doença holandesa. Quer dizer, a gente é uma cidade que, de certa maneira, desestruturou outras atividades econômicas tradicionais que tinha por causa do petróleo, né? Passou a administração pública com a receita proveniente dos royalties, passou a ser o principal polo dinâmico da economia, porque é por causa do desemprego, dos salários e tal. Isso é uma deformação, porque isso é uma da cultura brasileira, o patrimonialismo, quer dizer, isso fomenta o patrimonialismo, quer dizer, as pessoas procuram se beneficiar, enriquecer, adquirir renda a partir da atividade da administração pública, né? E desorganizou atividades econômicas tradicionais que a cidade precisa retomar. Como é o caso, por exemplo, da produção de açúcar, das usinas de açúcar, a pecuária, né? O Campos, a origem de Campos é a pecuária, né? O gado que vinha da Bahia, do Nordeste do país, chegava magro, para ser vendido, ele precisava ser engordado. E aí Campos era uma região especial para isso, para a engorda dos animais. E a cidade nasceu dessa atividade, praticamente. Então, e hoje você tem condições, até porque você tem expertise no Brasil com isso, de você ter uma pecuária de alta qualidade especializada em produção de sêmen, em produção de bezerros. Você pode ter Além disso, Campos continua sendo o maior município do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Quer dizer, é um município que tem uma área física que possibilita esse tipo de atividade econômica, né? Uhum. Fora do ambiente urbano, né? No ambiente rural. Então, eu acho que assim, é a cidade que ainda tem tempo e tem condições, porque tem cultura, tem capital, tem tradição, tem inteligência, para repensar o seu modelo de desenvolvimento e dar ao agronegócio moderno, né, vamos dizer assim, o dinamismo econômico que, pelo que a gente tem de conhecimento e tecnologia no Brasil, a cidade pode ter, como acontece com o interior de São Paulo, com aquela região de Ribeirão Preto, por exemplo, sim, que é muito rica e que está associado ao agronegócio. Então, acho que tem que se pensar um pouco nisso também, levando em conta esses dois cenários. Quer dizer, você está tendo uma descarbonização
da economia mundial, isso na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa está muito avançado, nos Estados Unidos também. Isso está impactando já a economia brasileira, né? E essa coisa, no caso de quem vive do petróleo, é muito preocupante, porque chegou mais rápido. As pessoas imaginavam que o petróleo ia acabar. Não é que o petróleo vai acabar. É que ele vai ser substituído por outras fontes de energia. Exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, é a realidade de Campos hoje. O distanciamento nosso, o afastamento nosso da vocação natural da cidade, que é a agricultura, a pecuária. Aliás, hoje o Grupo Folha encabeça um projeto aqui chamado Fênix, e aí envolve o CIDENF, que é o Comitê, né, do Baixo Paraíba. Nós temos aqui mais de 1.500 quilômetros, né, de canais artificiais, você conhece? Então, o potencial nosso está justamente aí. E o Grupo Folha encabeça esse projeto Fênix, que trata justamente da recuperação da nossa vocação. E pega também o pessoal da Asflucan, que é a associação, né, dos plantadores de cana aqui da região. Enfim, esse distanciamento que esse afastamento da nossa vocação natural, criou também aí foi criado justamente por conta do petróleo. Como você disse, né? Não chega ao fim, ele se transforma, né? E agora recuperar esse tempo perdido aí com a agricultura. Nós temos estradas vicinais, temos as famílias que deixaram o interior, vieram para a cidade e não voltam provavelmente mais. Mas é uma série de dificuldades encontradas. Nós, na verdade, assim, nós temos uma cultura patrimonialista muito forte, né? E uma elite política que se reproduz, né, de várias formas, mas talvez o leito principal seja esse, assim falando genericamente, entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa terrível, porque isso é um atraso, é um fator de agravamento das desigualdades sociais, e para esse patrimonialismo ele se vingar, ele sobreviver, ele tem que excluir, né? Ele tem que ser... E, por outro lado, leva à busca das soluções fáceis, de você não pensar a longo prazo. Agora, isso é uma contradição com Campos, porque Campos já foi uma das cidades mais progressistas do Brasil. Por exemplo, Campos participou do ciclo de reforma urbana, começo do século passado, mobilizando grandes urbanistas, arquitetos, sanitaristas, que foram os mesmos que fizeram a reforma urbana de São Paulo, Rio, de Santos, de Vitória, de Recife, né? E inclusive com melhoramentos que até se antecipando a grande cidade, no caso, por exemplo, da iluminação pública, na energia elétrica. Então, é uma cidade que foi muito progressista num determinado momento, né, da sua história. E não à toa, no antigo estado do Rio, era a segunda cidade mais importante. Depois de Niterói, a segunda cidade mais importante era Campos. Inclusive, com a larga tradição política influente no Império, vem desde o Império, da Primeira República. Bom, são 8h40, meu caro Luiz Carlos Azedo, jornalista e articulista do Correio Brasiliense. Tem só mais um bloco para a gente fechar o programa.
né, com a sua presença aqui. E aí acabou que a gente entrou, né, pautado lá pelo professor Hamilton Garcia, pela vereda da economia. E essa parte da economia ela é sempre muito importante, porque ela está ligada diretamente à vida de todos nós, à saúde nossa, né, que não tem essa dicotomia, não existe isso. E daí a gente alongou nesse bloco, mas fica para o próximo bloco e a gente fecha o programa falando sobre essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro há 17 meses das urnas. E ainda, como que Brasília vê Campos com a volta dos garotinhos ao poder, para você analisar para a gente aqui no próximo bloco. São 8h41, a gente faz uma pausa rápida aqui e dentro de instantes, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Engenharia e Medicina do Trabalho, consultas médicas e Dedumas Baterias.